E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco Inchadinho. Aquele vídeo de prepara o teu coração, que eu vou trazer uma das rodadas mais dramáticas do Aberto do Catar. A rodada número 7, Magnus Carlsen guiava as brancas contra Murali, um grande mestre da Índia, 2.600 mais, uma partida tensa que vale as primeiras colocações do torneio. Agora, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a essa luta terrível agora. E antes de eu estar para essa partida inacreditável, como vocês sabem, o Aberto do Catar tá em brasa, um torneio quente, animado, e uma das melhores formas de acompanhar esse torneio tão pra cima é utilizando elas. Quem, Rafaelito? As maravilhindas roupas tecnológicas da Insider, como essa camiseta Tech T-Shirt, que como vocês sabem, é uma camisa bonita, confortável, elegante, controla a temperatura do corpo e tem vários benefícios tecnológicos, como ela se passa no próprio corpo, economizando o teu tempo. A gente sabe que o teu tempo é apertado, tá aí trabalhando, estudando, fazendo as atividades da vida e acompanhando o xadrez também, reserva aquele tempinho pro xadrez. Além desse benefício, as camisas da Insider têm também a tecnologia anti-odor, que impedem a proliferação desacerbada das bactérias do suor, que impede que suba aquele malodor, aquele mau cheiro. Então, é uma verdadeira maravilha. Agora, mas Rafael, onde que eu vou adquirir essas camisetas? É muito fácil, é só clicar no link que tá aqui na descrição e agora vem uma cereja lá em cima desse bolo. Se tu botar o cupom TIAS12, tu ganha 12% de desconto. Agora corre lá, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, e o norueguês malandro, atrevido Magnus Carlsen contra Murali nessa parte que vale a ponta do torneio. O Magnus botou ele mesmo, olha lá. E4, favorito de Bob, e tá lá, uma Rui Lopes, variante Morph, e o Magnus aqui não joga a linha principal. Ele não fez o rock, ele joga uma subvariante cavalo C3, que vai ter uma ideia provocativa. Por quê? Segue o desenvolvimento e cavalo D5, que aqui é a provocação. Mas, Rafael, por quê? Observem que o Magnus sacrifica o peão de E4. Claro, ele quer o dinamismo nessa partida, ele luta pela vitória, ele quer bagunçar. O Murali falou não. Sigo abrindo aqui as minhas peças pra desenvolver, olha lá. Rafael, mas calma lá. Por que que cavalo toma E4 é um problema? Tudo que o Magnus queria. Porque o Magnus joga D4 aqui. E olha o que acontece. Tome como tomar, doa a quem doer, ele toma de cavalo, dama G4, toque em E4, toque em G7, caos. Dinamismo, vantagem pras brancas, o Magnus jogava de brancas pra ganhar mesmo, e vai pra cima, fazendo aí esse torneio de recuperação. Agora, o Murali não entrou nisso, falou, sigo desenvolvendo. Olha o que vai acontecer agora, o Magnus joga C3, preparando o D4, segue o desenvolvimento, ignora o peão de E4, rompe pelo centro e as primeiras trocas. É toma, retoma, que sigo tomando, e eu retomando, e agora, cheque. E olha o que o Magnus jogou nessa posição. Rei F1. Ah, Rafael, não acredito. Rei no centro, uma partida tão importante, sim. E esse lance é fino. Porque observem que é um lance estratégico. Se tu cobrir de bispo, parece natural, tu troca um bispo mal, um bispo que tá trancado aqui na estrutura, pelo bispo de C1, que pode correr livremente pelas diagonais. Olha lá, bispo G5 vem chegando, crava o cavalo. O Magnus jogou o da máquina. Rei F1. Agora, o cavalo tá ameaçado, o cavalo E7 foi jogado, tem ameaça agora de tomar o peão de D5, tá dobrado também, o Magnus não tava de olho nisso, ele jogou dama D3. As máquinas gostavam aqui de bispo G5, que é uma forma de desenvolver e ainda defender, botar um pouco de problemas, né? Porque tu não pode tomar D5, senão tu perde aqui uma peça, né? Por causa da cravada em F6, mas o Magnus passou a dama, falou, quer tomar em D5, não tem problema. O tempo era mais ou menos controlado dos dois jogadores e o Murali jogou dama D7. Rafael, por quê? Por que, meu guri? Por que não tomar o peão aqui? Não tá sendo regalado? É que a ideia agora é que o Magnus pode trocar dama E4 e aqui, observem que depois de cavalo E7, tá chegando o D5. E o Magnus consegue um certo espaço. Né? Tu não perde material nenhum, se livra daquele peão de D5 e tá chegando agora cavalo D4, o bicho tá passando também e vem um ataque por aqui, bagunça. Então o Murali, de novo, não entrou nisso, jogou o da máquina, dama D7, muito fina a ideia, pode trazer o plano de sair do tema da cravada, rock grande, que é também super pra cima. Agora, nesse momento o Magnus jogou H4, já começa a tentar entrar na bagunça, e depois de H6, H5, ó lá, vai avançando, não é nem tão clara a ideia ainda, e aqui o Murali falou, vou tomar o peão de D5 que já está
amadurecido. E torre H4. Mas, Rafael, qual o problema aqui de tomar, jogar dama E4? Não é um problema? Sim, mas as pretas têm dama E6, que defende tudo, ela não cai nada, é tudo bem na ponta dos dedos. O Magnus, ele jogou torre H4, que pode trazer a ideia de G4. Por exemplo, se tu fizer o roque curto, pode chegar a G4. Já que se tu tomar aqui, tu tá perdendo o cavalo em D5, né? E entra no dinamismo que o Magnus queria. Mas o Murali jogou um lance aqui, que é assim uma coisa extraordinária. Roque grande ele jogou e convidou isso aqui pra guerra. Aí virou uma guerra nesse momento. Roque grande, e ele gastou muito tempo no relógio. Sabe que ele tinha 17 minutos aqui, e o Magnus ali, pouco menos de 1 hora. E eles estão no lance 16, lembrando que só no lance 40 que tu ganha o adicional de meia hora e vai ter apuro de tempo nessa partida. O Magnus agora jogou A3, sai o bispo, e A4, e já botou problemas. Porque agora, se tu tomar em A4, eu tomo em A6 com cheque e ganho o bispo. Ou seja, dá problema. E mais, o Magnus jogou A3 e A4 pra deixar o bispo solto. Lá ele tá ameaçando tomar em B5 e o bispo tá caindo em A5. Então o Murali defendeu, ele botou o bispo em segurança e agora o Magnus começou a manobrar. Manobreto, olha lá. Tá trazendo o cavalo pra E4. Agora a torre E8 foi jogado, o Magnus tomou aqui em A5, abre agora a coluna A e cavalo E4. Já querendo entrar na bagunça. O Murali jogou um lance fino aqui que é rei B7. Melhorou a posição do rei. Observe que, se tu tomar em E4, já fica instantaneamente perdido, porque tu leva bispo D5 e tá levando vai perder uma peça. Se jogar C6, cai o cavalo, já era. Então, cheio de malandragem nessa partida, hein? Cavalo E4, o Murali melhorou o rei dele, e agora a dama F3, e o Magnus tá ali tentando pressionar, meio que indiretamente, o cavalo em D5. Tem o tema da cravada, a dama tá na diagonal do rei, dama C6 saindo desses temas, e esse é um dos momentos mais importantes da partida de hoje. Por quê? O Magnus aqui, ele tinha 30 minutos no relógio. O Murali, 3 minutos e 47 pra jogar basicamente 18 lances. Eles estão no lance 22. 18 lances em 3 minutos e 47. O Magnus tem uma linha simples aqui, que é tomar em F6 e depois trocar as damas. Mas será que isso não é simplificar demais? E tu pode não aproveitar esse apuro de tempo do teu adversário? O Magnus jogou um lance arriscado aqui, foi bispo tomar H6. Por quê? Por que arriscado? Porque aqui ele proporciona uma troca de torre por cavalo e bispo. Agora, olha que o Murali jogou rápido a linha fina. Ele jogou torre e toma E4, gastando pouquíssimo tempo no relógio. Aqui entra o drama. O Magnus, ele toma em E4 e agora cai H6 e sim, uma troca de torre por cavalo e bispo. Caiu o cavalo que estava aqui e caiu o bispo que estava em H6. 2 por 1. Bom, o adversário tá apertado no tempo e agora o Magnus vai tentar pressionar na questão do relógio. A partida, ela tava ali tensa, tá super tenso. Aqui o Magnus defendeu a torre dele. Agora, se tu tomar em D4, parece que tá caindo, tu leva a torre de AD1 e quando o bispo sair, tu vai acabar perdendo uma peça aqui em D5. O Murali melhorou a posição do rei, rei B8, agora torre E2, olha lá. Vai segurando. Aguarda lance, dama B7. E o Magnus aqui entra numa linha bem concreta. Ele toma em D5. Toma em F7 e falou, vamos pro jogo. 1 minuto e 52 tinha agora o grande mestre da Índia. Um dos planos é vir agora atrás do peão de H6. Só que o Murali jogou C6, propondo a troca das damas. Rafael, secando a posição, sim, convidando para um final. 2 peças menores pela torre. O Magnus não tem jeito, ele trocou as damas aqui. Agora jogou torre D1, segurou o peão de D4. Tá chegando torre E6, H6 é um alvo, peão de H pode disparar. Rei C7 foi jogado e agora torre E6. E esse é um momento importante, porque o Murali jogou torre F8, que é um lance assim, que traz um certo veneno. É um lance de um veneno terrível, porque tem uma ideia estratégica, ele quer jogar torre F6, segurar o peão. Mas, Rafael, e não tá caindo agora esse peão aqui? O Magnus aqui jogou torre D2, que foi um lance saindo da malandragem, porque se tu tomar aqui, tu leva cavalo E3 e perde a torre lá. Ele jogou torre F8 pra cravar o peão de F2. Então o Magnus ficou de olho nisso. O que ele fez? Defendeu a torre, saiu do tema, só que agora o Murali joga a torre F6. Então observe que foi tudo ali na ponta dos dedos, né? Trouxe a torre tema tático e agora segurou H6. O Magnus não pode simplificar aqui, porque ele vai perder esse final aí com cavalo e bispo contra a torre. Torre E4 ele jogou. Rei D7, vai trazendo o rei. G3, torre F5, ameaça ganhar o peão. O Magnus tem que defender, jogou G4. A torre volta para F7, torre D3, tentando ativar as peças. Cavalo C7 trazendo o cavalo para E6, agora de volta pro jogo. Torre em E3, cavalo E6.
e aqui o Magnus joga D5, um lance muito interessante. Mas, Rafael, pô, o Magnus tá dando a torre aqui, meu guri. Mais ou menos, porque se tu tomar a torre agora, ó, se tu tomar a torre, ele joga cheque, rei por, e depois ele toma aqui de volta e entra num final de torre contra torre. Número de peões ali, um final mais tenso. Mas aqui, o Magnus quer de volta, né? Fazer a troca de torre por cavalo e bim. Mas o Murali falou, não vou trocar. Só tomo o peão, mantenho a ameaça aqui na torre, agora a torre F3 e agora a torre G7. E as pretas têm uma certa atividade, olha lá, G4 tá caindo. O Magnus aqui tomou em D5, cai G4 e agora a torre F6. Parece que o Magnus vai ganhar agora o peão de H6 e o peão de H tem alma. Mas começa a disparar. Mas o indiano jogou um lance fino. Um lance brilhante aqui que é bispo D4. Lance muito fino que traz uma ideia de aprisionar a torre de D5. O Magnus aqui, ele tomou em H6. Falou, vou pagar pra ver. Só que observem que, se tu jogar rei C6 agora, a torre ainda não tá trancada. Tá quase trancada. Porque ainda tem a casa de F5. Mas o Murali jogou torre F4 primeiro. Tirando essa casa, rei C6 vem chegando, a torre tá trancada e mais do que isso, F2 é um alvo terrível e perigoso também. Nesse momento o Magnus falou, calma lá, não posso perder a torre. Torre B5, só que agora torre F2, rei E1 e cavalo C5 é uma bomba. É uma bomba terrível nessa partida. Porque tá chegando agora cavalo cheque e depois bispo E3 e mate. Pô, não vai ter como defender isso. O tempo aqui já tinha entrado no adicional, né? E a posição foi salva. O Magnus jogou rei D1, só que agora bispo E3 e não existe mais como as brancas seguirem aqui. Porque a torre tá ameaçada e cavalo D3 é o próximo lance e mate imparável em D2 é tão terrível que sim, o Magnus abandonou, ele perdeu de brancas o dia de hoje. Uma rodada tensa, 1 milhão de graus. Porque aqui, por mais que ele deu cheque, eu tiro o rei, toco a torre e depois vem cavalo D3 e mate. Tu vai ter que dar a torre pelo cavalo e aqui já era. Tá perdido. O Magnus perde a rodada de hoje e estamos aguardando aí se vai ter algum pronunciamento ou não pra trazer nos próximos minutos, aí nas próximas horas do dia. Tamo de olho. E tá no ar a precisão desta peleia da rodada número 7. Observe que o Magnus fez ali 88,6 de precisão, uma precisão boa, uma partida que teve vários apuros de tempo, mas o adversário dele jogou mais preciso, lá próximo de 95% de precisão, com uma chance perdida marca no relatório, o lance bispo toma H6, que na prática mesmo foi um erro. Bispo toma H6 foi um erro, uma decisão ali perigosa do Magnus, pra talvez tentar manter o jogo, e acabou que isso aí custou o jogo pra ele na rodada número 7. Comenta aí embaixo, será que o Nuruga já não é mais o mesmo? E vamos ficar de olho nos desdobramentos, se vai ter algum pronunciamento em relação à derrota ou não. Se tiver, eu já largo no canal aí na sequência. Se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.